Antes de eu ler esse texto, eu quero lembrar algo que esta semana eu acordei e eu acordei com algumas coisas no meu espírito que eu sabia que era o Senhor e até depois fiz um áudio para a família. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos focar no que nós temos controle e parar de despender energia com coisas que a gente não tem controle. Você não tem controle de muita coisa. Eu não tenho controle do mundo, eu não tenho controle sobre as mudanças das pessoas que estão ao meu redor. Eu não tenho controle de muita coisa. Então, eu tenho que focar aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu posso fazer. Eu tenho que me concentrar naquilo que eu posso fazer. Naquilo que eu tenho controle, que depende de mim. E, às vezes, é exatamente isso que eu vejo acontecer com muita gente, não é pouca, não. Elas estão focadas, perdendo o destino, perdendo o rumo, perdendo a esperança, porque elas estão focadas em coisas que elas não têm controle. O que adianta você sofrer por antecipação, ou ficar sofrendo com notícias, ou mesmo com mudanças que você não viu acontecer? Então, o que eu posso fazer? Bom, eu não posso mudar uma pessoa, mas eu posso orar por ela. Eu posso ser a pessoa certa, quando não tem a pessoa certa do meu lado. Eu posso continuar produzindo de forma intensa aquilo que Deus me mandou realizar. Eu posso focar o propósito da minha vida e fazer melhor. Eu posso me concentrar nisso com toda a força da minha vida e executar da melhor maneira que eu posso. Então, eu não posso mudar o governo que está aí, eu não posso mudar a justiça ou a injustiça que está aí, mas eu posso aprender com isso e governar com honestidade, com sinceridade, fazer a justiça que eu encontro na palavra de Deus. Eu posso ser o alívio de alguém, eu posso ser mais generosa. Enfim, eu posso tudo. Em Cristo eu posso tudo. Agora, eu não posso mudar cabeças, eu não posso mudar corações, mas eu posso pregar. Eu posso pregar, eu posso orar, eu posso jejuar. Isso eu posso. Não adianta eu chorar o leite derramado. Eu tenho que entender que eu só tenho hoje. Eu não tenho nem ontem nem amanhã. Então, eu não tenho mais controle sobre ontem. E também não tenho controle sobre o amanhã. Eu não posso mudar um filho. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é focar o que ela não tem controle. Porque, definitivamente, ela vai se perder daquilo que ela tem e ela vai deixar de produzir tudo que ela poderia estar produzindo. Eu sei que, biblicamente, tudo passa e um momento é só um momento. E o que Deus espera? Que eu continue no lugar onde Ele me mandou estar, plantando a semente que Ele já me mostrou qual é a semente que funciona, fazendo as escolhas que Ele me ensinou à luz da palavra dEle. A outra coisa
é a quantidade de desperdício de dor que eu vejo. Hoje, se você dissesse, perguntar, eu tenho muitos conselhos, mas o Espírito Santo, sabe quando você acorda com aquilo, que você tem que dizer isso para as pessoas, que é o óbvio, mas talvez por ser tão óbvio, é ignorado. Não é visto com a revelação que deve ser. Para de focar no que você não tem controle. Para de desperdiçar a dor. Uma mulher que está em trabalho de parto, o que faz com que ela passe por aquela dor? O propósito daquela dor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de desperdiçar dor e usá-la com propósito, porque eu já sei que dor eu terei. A dor de enfrentar um desafio, a dor de uma perda, a dor de algo que não deu certo, a dor de uma notícia, eu vou ter dores. Quando eu passei pela aquelas dores das enfermidades, o Senhor me ensinou a usá-las com propósito. Então, cada dor, cada situação que eu fui vivendo, elas foram me levando para mais perto de Deus, porque foi exatamente, esse foi o propósito de Deus, me levar para mais perto dele. Então, há dores que são inevitáveis. E eu preciso aprender a usar a dor com propósito. Porque dor você vai passar. Mas sabe o que eu lamento? É que eu vejo gente passando por dor sem propósito nenhum. Ela está desperdiçando a dor. Aquela dor, algumas pessoas elas estão agindo igual a cais. Quanto mais dor, pior ele ficava. Outras, como Davi, quanto mais dor, melhor ele ficava. Mais perto de Deus ele chegava. Porque qual o propósito da dor? Nos aproximar de Deus. Tem dores que são inevitáveis. Então, o que eu vou fazer com essa dor? Eu vou desperdiçá-la? Gemendo, me vitimizando, me desesperando, pensando no pior? Ou eu vou usá-la com propósito? Eu vou chegar mais perto de Deus. Eu não vou desperdiçá-la. Eu já tenho uma dor. Ela pode me matar ou ela pode me alavancar. Ela pode me afastar do meu propósito ou ela pode me jogar para mais perto do meu propósito. O que eu vou fazer com essa dor? A dor de, às vezes, você se sentir frustrado porque algo não aconteceu. Tá, o que essa dor está fazendo, está causando em você? Ela está empurrando você para mais perto de Deus e você está usando com propósito, ou você simplesmente está desperdiçando? São perguntas que nós precisamos fazer. Assim, eu venho pagando preços altos ao longo da vida. E todo ano, nesta mesma época, eu torno a fazer essa pergunta para mim. Você continua disposta a pagar os preços altos e preços ainda mais altos neste próximo ano? Se eu pergunto para você, será que você está disposto? Você pagou preços altos. Você continua disposto a pagar preços ainda mais altos, que vão te levar para níveis mais altos? Porque preço a gente paga. O preço de ficar num lugar que não avança,
ou preço de arrancar e ir para lugares novos, viver coisas novas. Eu estou disposta a continuar pagando os preços altos? A minha dor tem propósito? Eu estou usando a minha dor com propósito? Ou eu estou desperdiçando a minha dor? Eu estou focada naquilo que eu posso controlar, ou eu estou focada naquilo que eu não posso controlar, que eu não posso mudar? Se eu foco no que eu não posso controlar, não posso mudar, eu vou ficar desfalecida e vou perder a oportunidade de realizar aquilo que eu tenho condições de realizar. Se eu desperdiço a minha dor, é uma dor inútil. Quantos que a dor tem se tornado inútil? Porque é um desperdício de dor. A pessoa desperdiça a dor dela. Ela não usa aquela dor com propósito. E se você não usa com propósito, você está desperdiçando. E assim tem sido a vida de muita gente. Tem algumas histórias de alguns pregadores famosos, que às vezes alguns nem conhecem. O altar, ele é vida e ele é morte. E quando eu conto alguma história, a questão aqui não é julgar o que estava acontecendo, mas o que eles fizeram com essa dor. Talvez poucos saibam que aquele pregador famoso, T.D. Jakes, a filha dele, caçula, ele já com uma certa notoriedade, engravidou aos 13 anos, apareceu grávida aos 13 anos de idade. A mãe dele estava doente, e agora a filha caçula dele aparece grávida. E ele é o pastor da igreja. Aquilo, o mundo dele desabou. Mas fez com que ele também colocasse o foco naquilo que ele podia mudar. Entender coisas sobre o chamado, mudanças, e o que ele ia fazer com aquilo. O que eu vou fazer com isso agora? É um escândalo. Bom, mais tarde essa moça se casa, não teve essa criança, e depois, mais tarde, se casa, tem mais um filho e vem um divórcio. É mais um baque. Parecia que aquilo só estava piorando. Aquele escândalo, as pessoas, elas não querem saber da sua dor. Elas vão pesar, até porque quem decide estar em evidência sabe que corre esse risco. E aquela revisão de vida. Eu vou sucumbir a isso. O que eu posso fazer, se não observar o que está errado aqui? O que eu vou aprender? Para onde eu vou canalizar isso aqui? E entender que o altar é o lugar mais perigoso para se estar. O que fundou a Lakewood, o John Austin,
Ele, no início do ministério dele, ele sofreu um divórcio. E ele foi massacrado. Ele sonhava ser um pregador. Mas ali, ele achou que tinha acabado. E aí ele se reposicionou e foi entender coisas que só a dor não desperdiçada fez ele entender e realinhar as coisas. E aí ele conheceu uma enfermeira, que foi a esposa dele, a mãe dos 5 filhos, e recomeçou a vida dele. Mas primeiro ele foi massacrado, por dentro e por fora. Em 2013, aquele escritor famoso, Rick Warren, que fez um livro chamado Vida com Propósito, que ganhou o mundo. Ele ganhou o mundo ensinando o que é uma vida com propósito. Em 2013, o filho caçula dele, de 27 anos, cometeu suicídio. E aí? Eu ajudei tantas pessoas e não consegui ajudar meu filho. Aí vem aquele momento que eu preciso, então, parar. Eu preciso olhar para a minha vida. O altar é um lugar perigoso. Qual o ajuste que eu tenho que fazer? E aí não basta a dor de uma perda em condições. Isso é uma perda. Porque ele não perdeu o filho porque ele, não sei, teve uma doença incurável, um acidente. O filho tirou a vida. Nós que conhecemos sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, nós sabemos o que isso significa. Ou seja, uma perda irreparável. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou desistir da vida? Eu vou me entregar? Eu vou sucumbir a todos esses ataques, porque, obviamente, eu ajudei pessoas e ensinei pessoas como elas devem viver a vida delas. E agora? Olha o que aconteceu na minha vida. Qual a curva que eu fiz? Quais as escolhas? O que eu não entendi? E no final, eu vou dar cabo à minha própria vida? Eu vou desistir de tudo? Ou eu vou me levantar? Eu não tenho mais como fazer, eu não tenho como fazer o caminho de volta. Eu vou me levantar e seguir em frente e aprender com Deus e continuar fazendo algo com a minha vida? Ou eu vou me entregar a toda a culpa, os questionamentos internos, externos, as cobranças que chegam? Há muitos anos eu li um livro do Osborne, né, que ele e a esposa chamava Daisy, eles faziam missões e eles tiveram 4 filhos. Por fim, 3 morreram, 2 pequenos ainda, em função daquelas viagens. Eu não vou me lembrar os detalhes, talvez quem tenha lido possa se lembrar melhor, mas eles sofreram questionamentos de familiares,
porque as condições, especialmente na Índia, para aquelas crianças, etc., e me parece que algo ali aconteceu e elas não sobreviveram. Bom, de novo, eu estou fazendo algo para Deus. O que eu faço agora? Deus foi mau, Deus foi injusto, ou eu, que talvez não dei a resposta certa naquele momento? Ou, o que eu vou aprender com isso aqui? Porque também não adianta, eu não posso viver agora o resto da minha vida perguntando por que Deus ou onde foi que curva foi essa que eu fiz que isso veio sobre minha vida. O que eu vou fazer com o que é inevitável, com o que já aconteceu? O que eu vou fazer? Eu vou usar a minha dor para chegar mais perto de Deus, que foi o que essas pessoas fizeram. Elas correram para Deus. Eu vou usar a minha dor para correr para mais perto de Deus e eu não posso mudar minha condição pessoal, mas eu posso mostrar para as pessoas, com o meu testemunho, em meio à dor, que elas também podem superar uma dor terrível. Quais são as escolhas? Porque são várias, eu posso fazer várias. Dentro de uma situação trágica, eu posso escolher muitas coisas. Eu posso desacreditar de Deus, eu posso abandonar a Deus, eu posso desistir de tudo, eu também posso, então, pensar em morte, eu posso me dopar de medicamentos, jogar numa cama, eu posso ficar com ódio do mundo, de Deus e do mundo, e eu posso me levantar, alinhar a minha vida, ajustar o que eu preciso ajustar, aprender o que eu tenho que aprender, porque, sem dúvida nenhuma, nada acontece por acaso. E não estamos aqui para julgar o que foi feito para chegar nisso. Isso não é da nossa conta. Mas o que foi feito com essa dor? Depois que tudo aconteceu, o que foi feito? Eu fiquei lá. Imagina eu, um pregador que descobre que a sua filha caçula de 13 anos agora está grávida. E ele prega sobre santidade, sobre virgindade, e ele tem planos futuros para essa filha, como todo pai tem. E ele está ensinando outras pessoas como elas devem viver a vida delas e criar seus próprios filhos. Bom, o primeiro impacto dele foi se sentir o maior fracasso do mundo. Eu sou um cara fracassado. Ele fala isso. Eu sou um cara fracassado. Eu fracassei. Bom, esse é o primeiro impacto. Eu sou um fracasso. É inevitável você sentir um fracasso diante de algo assim. E você parar e olhar, meu Deus, eu tenho que rever toda a minha vida, que foi o que ele fez. E agora, o que eu vou fazer com isso? Vou continuar me sentindo um fracasso para o resto da vida? Vou mostrar para todo mundo que eu me sinto um fracasso? Vou lamentar o resto da minha vida? Vou andar de cabeça baixa, porque todo mundo está me acusando agora e cobrando uma explicação? Ou, a despeito de tudo isso, eu vou pegar essa dor, que deve ser um negócio terrível, e eu vou canalizar no Senhor, eu vou jogar nele, eu vou me aproximar dele, eu vou crescer e eu vou confiar
que isso ainda vai servir para alguma coisa, já que a Bíblia diz que o Senhor não desperdiça nada. Alguma coisa vai sair disso. Aí sai um livro, cada um, a maioria, fez um livro, fez mais livros, pregou, ensinou pessoas, chegou mais perto de Deus, se recuperou. Deus trouxe a cura, trouxe o alívio, por terem dado a resposta certa, que é exatamente o que Davi fez. Ele cometeu erros, agora ele tem um filho que morre, ele fica sabendo que o filho morreu, ele se levanta, após 7 dias orando, jejuando, e ele vai, toma banho, se unge e vai para o altar, para o templo do Senhor adorar, vai para a presença de Deus adorá-lo. E aquilo impactou tanto Deus, que de imediato o Senhor trouxe uma restauração, deu Salomão para ele, e levantou Davi daquela queda horrível, porque Davi, quando ele errou, ele passou um ano em negação. Ele passou um ano inteiro, você vê no Salmo 51, 32, quando ele se arrepende mesmo. Mas ele passou um ano da vida dele em negação. Ele tentou esconder o pecado, ele tentou de cá e de lá, e não teve jeito. Só que aí, você vê um Davi antes, você vê um Davi em 1 Samuel, aí você vê em 2 Samuel, logo você já vê um outro Davi, que não vai para a guerra, que comete aqueles erros todos, e aí depois daquilo você vê também um outro Davi, que se levantou das cinzas, com uma força tão grande, que Deus garantiu a ele, que nunca ia faltar um descendente dele no trono, e Deus fez promessas eternas para Davi, porque ele viu um quebrantamento, a dor do Davi foi muito grande. Mas você vê atitudes do Davi, até quando Simei, porque os Simeis são os atiradores de pedra. Quando você está no momento mais difícil da sua vida, sempre vai ter alguns Simeis, os atiradores de pedra. Então, sempre, acostume-se, que no momento mais difícil tem Simei, atirando pedras em você, te julgando, atacando, questionando, mas Simei termina mal, é só ler a Bíblia. É um arquétipo que você não pode querer para a sua vida, um modelo que você não pode querer para a sua vida. Mas quando Simei vem, ataca e fala horrores contra Davi, e o soldado dele do lado fala, vou cortar a cabeça desse sujeito e tal. Davi se levanta, eu fico encantada com esse negócio. Que maturidade. Não se meta nisso. Isso está acontecendo porque Deus está permitindo. Não faz isso, não. Isso não está acontecendo por outro motivo. Isso aqui é permissão de Deus na minha vida. É muito interessante quando você consegue detectar que algo é uma permissão de Deus para te ensinar algo. E qual a resposta que você dá? Vou ficar com ódio do Simei? Ele era o rei, ele podia ficar com ódio, podia ter cortado a cabeça como o soldado dele ia cortar. Ele podia fazer, mas naquele momento ele entendeu claramente. Simei só está fazendo isso aqui porque Deus está permitindo. Eu preciso passar por isso aqui. São aquelas dores que você entende que é Deus quem está permitindo na sua vida,
Você entende o porquê daquilo e você canaliza aquilo para uma direção que vai atrair para você frutos no futuro. Porque aquela frase não é o que acontece, é o que eu faço com o que acontece, com aquilo que me acontece. É o que eu faço que está em evidência agora. É o que eu estou fazendo com a dor. Eu estou desperdiçando dor ou estou usando ela com propósito? O que eu estou fazendo? Essa dor tem um propósito. Para me jogar para mais perto de Deus. Eu estou usando ela com propósito e eu estou melhor. Eu estou orando mais, buscando mais, eu estou mais generosa, eu estou mais... Porque quando você passa por algo difícil, você pode se tornar uma pessoa amarga como a Cais e piorar, ou você pode se tornar aquela pessoa mais sensível à dor dos outros. Que é o que a gente vê acontecendo com Davi. Uma pessoa mais sensível. Você consegue olhar o lado do outro. Você melhora como ser humano. Você vê o quanto nós sem Deus não somos nada. De repente algo acontece, é exatamente... Tem coisas que acontecem para situar a pessoa. Vem com o propósito de humilhá-la mesmo. Porque, de outra maneira, ela não conseguiria ver o que ela precisa ver. Às vezes a pessoa acha que ela é superior. Quando acontece com ela, quando acontece na casa dela, ela consegue se situar. E ela nunca mais, pelo menos é o que se espera, para quem usa a dor com propósito, ela nunca mais vai olhar para o outro com aquele olhar de superioridade. Quando o Pedro negou o Senhor, aquilo foi uma queda, foi uma humilhação para ele. Porque aí, quando ele foi ligando os pontos, que ele negou o Senhor, porque ele se acovardou diante de uma serva, de alguém que não era ninguém do Sinédrio, nem um guarda, nem um capitão da guarda, nada. Ele negou o Senhor porque foi covarde com a menina ali. Aquilo foi tão humilhante. Só que aí, o que acontece? Você lembra que o Pedro, ele se achava melhor que todo mundo. Não, eu sou o cara, eu morro, eu mato, eu vou, eu aguento. E o Senhor falou, não, antes do galo cantar 3, você vai me cantar, você vai me 3 vezes, você vai me negar as 3 vezes. Quando o galo canta, foi um profeta falando. Foi o cumprimento do que Deus havia falado. Aí caíram as fichas dele. E aí ele saiu envergonhado, e a Bíblia diz que ele olhou, e o Senhor olhou bem fundo nos olhos dele. Era o Senhor dizendo para ele, e agora? Vai se esvaziar? Vai deixar de ser cheio de você e achar que você é uma coisa que, na verdade, você não é? Esse tem sido o problema de muita gente.
os cristãos deveriam ser as pessoas mais generosas, mais empáticas, mais justas, mais doadoras, servidoras, mais comprometidas, zero julgadoras. As pessoas que usam suas dores para entender o outro, para ajudar o outro, para curar o outro, para levantar o que está caído. Às vezes Deus vai permitir, eu já vi isso, uma pessoa, ele permite, não é que ele leva ela simplesmente o seguinte, se Deus não me segurar, o que me segura é a graça. Se Ele me soltar, eu posso fazer bobagens. E algumas pessoas, elas precisam, às vezes, cometer exatamente aquilo que elas criticaram os outros e bateram, confiando na carne, que elas jamais fariam, para que elas, então, olhem para elas e vejam quão falíveis elas são se o Senhor não defendê-las delas mesmas. Tem gente que ele se garante na carne. Ele está seguro na carne. A segurança dele está totalmente voltada para a carne dele. Então, quando ele olha o erro do outro e ele julga, critica, ele está dizendo, eu sou bem melhor que você, obviamente. E eu não faria isso. Ele não está falando isso pelo Espírito. Ele está falando na carne. Porque se Deus não for, que é a oração que nós temos que fazer, me guarda de mim mesmo. Me guarda, Senhor, de mim mesmo. Me guarda minha mente. Porque se o Senhor entregar a minha mente a uma disposição mental reprovável, eu destruo com a minha vida. Então, o que falta em muita gente? Um nível de maturidade. Maturidade. Tem gente que ele vive emocionado, ele é só emocionado, ele não anda por fé. Ele anda por emoções. Ele toma decisões com base nas emoções dele e os julgamentos dele são todos à base do raso. Ele está sempre na periferia, sempre no rasinho. Ele não sabe discernir as coisas de forma espiritual. Porque o espiritual discerne todas as coisas, mas o homem natural, emocional, almático, ele não tem como discernir de forma espiritual. Ele não dá lugar a isso. Ele é carnal, ele é emocional. Ele tira conclusões com a perspectiva dele, não com a perspectiva bíblica. O problema de uma pessoa que até hoje não vive com a cosmovisão bíblica, ele não tem a perspectiva bíblica, ele não tem uma visão bíblica, é que tudo na vida dele é baseado na perspectiva natural e almática, e não espiritual. E é por isso que ele erra nas decisões, ele erra nas conclusões, ele erra deduzindo, supondo, achando. Porque ele não tem nada mais do que isso, do que achar, supor, deduzir. Porque ele é carnal. Porque ele é almático. Como que ele vai ter uma visão espiritual da coisa?
Se só o espiritual discerne todas as coisas. Ele consegue discernir o tempo, ele consegue discernir algo que acontece, ele discerne, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. As pessoas ficam tentando entender o que acontece com ele, mas como a perspectiva dessas pessoas é natural, é almática, é carnal, é óbvio que você não vai entender o que está acontecendo com uma pessoa que tem uma direção espiritual, que é dirigida pelo Espírito. O natural não entende as coisas do Espírito. Ele não entende. Então, olha só. Quantas vezes eu já vivi isso? Qual é a visão do Ministério Mudança de Vida? É o que algum achólogo falou, ou mesmo pode ter uma liderança que já está fora do rumo, um obreiro que está fora do rumo, porque nós lidamos com pessoas. Então, de onde vem a visão do ministério? Do altar. O que é dito aqui? O que é ensinado aqui? Então, se um obreiro fez diferente, ele fez por conta própria. O que uma pessoa que discerne as coisas vai dizer? Não, isso não é ensinado. Ele não vai duvidar do altar, ele vai duvidar daquele que entrou na carne. Tá, eu lido com pessoas, eu trabalho para que todos, aliás, trabalho muito, para que todos falem a mesma língua. Tenham a mesma visão, mesmo espírito. Mas acontece de um pastor estar desalinhado. Mas espera aí, o que eu ensino no programa Mudança de Vida todos os dias? O que eu ensino nesse altar? Afinal, eu lidero esse ministério. Então, a visão desse ministério sai desse altar. Então, se o sujeito fez desalinhado, ele está desalinhado. Eu não vou destruir com uma construção sabendo que existe algo sólido construído. Agora, a Bíblia está cheia de sacerdotes, inclusive uma das profecias fortes em Ezequiel, que Deus liberou por Ezequiel, é contra pastores. É uma profecia fortíssima, que o Senhor fala o quanto Ele vai lidar com essas pessoas que apacentam para si mesmas, que não estão nem aí com as ovelhas dele. É um texto que assusta ler aquele texto. Às vezes eu tenho a sensação que alguns nunca leram, né? Foram para o altar sem nunca ler um texto daquele. Mas o povo não lê a Bíblia, os caras vão brincar com lugar violento. Isso aqui é muito mais perigoso do que a faixa de Gaza, meu querido. Vá para o Irã, para o Iraque, para a faixa de Gaza. Se Deus estiver com você, você está protegido. Você entra e sai tranquilo. Agora aqui não. Se você brincar com esse lugar aqui, ele vai arrebentar com a sua vida e com a sua descendência. Mas você está pregando e tem gente que não... Ele não é uma crença tão satânica
Que ele não acredita. Ele não acredita. E ao invés das pessoas amadurecerem, que é o que está faltando, a igreja, neste momento, eu estou falando da igreja em geral, viu? Ela se tornou um grande berçário. Então, são pessoas que são muitas analfabetas funcionais, elas não conseguem montar um raciocínio lógico. Elas não têm discernimento espiritual. Elas tiram conclusões na base da paixão, da emoção, no sopetão da emoção, e ela acaba definindo a vida, o futuro, ela tira conclusões com base no raso do raso, ela pega algo periférico, uma coisa totalmente, assim, aquém. Não dá para você formar um pensamento com uma informação tão básica ou com um acontecimento pontual. Não dá. Mas ao invés dela pegar o todo, eu estou falando agora, falando então do meu ministério, pegar 30 anos sérios, bem construídos, enraizados, com uma palavra sem contradição, pode pegar meus vídeos, o mais antigo do antigo, e pegar hoje. Você vai encontrar mais revelações, mais profundidade, mas não contradição. E ela define por causa da falha de uma pessoa, de uma bobagem. Então, ela mostra que ela é o quê? Ela é carnal, ela é almática, ela é imatura, ela é só um bebezão na fé, guiada por qualquer ventinho de doutrina. Ela joga a vida dela fora, simplesmente porque ela não foca no principal. Ela se ofende com o que é irrelevante e ela define a vida dela pela irrelevância. E aí, essa é a característica da pessoa. Ela costuma fazer isso em todas as áreas da vida dela. E ela pergunta depois por que a vida dela não vai. Que ela tem tantos anos de cristã, ou ela está no evangelho. Porque ela não cresceu. Ela trata as coisas de Deus sempre como menor. E eu te mostro como. Ela paga o estacionamento no shopping. Se o atendente tratar mal ela vai do mesmo jeito. Em toda parte ela corre o risco de viver alguma coisa desagradável, mas ela continua indo, ela continua vivendo a vida dela. Mas quando está relacionada a Deus e as coisas de Deus, ela pesa, ela cobra, ela exige. Ela toma decisões absurdas. Absurdas. Ela vai em tudo quanto é lugar. Ela não recebe ligação de todos os lugares para ver como é que ela está, isso, aquilo. Mas ai, se ela não tiver exatamente o que ela acha que ela precisa, não
Na verdade, o que ela precisa, ela não foca. Ela foca no que ela acha que ela precisa. O que ela mais precisa é de maturidade. Mas não é o que ela foca. Não é. Então, o que Deus está falando com pessoas é que elas precisam amadurecer, enquanto elas têm oportunidade. Quando você lê Ezequiel 47, o homem levou-me de volta à entrada do templo. Alguns precisam voltar para a entrada do templo, para poder começar a viver coisas numa profundidade que nunca permitiram. E vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Aqui, água fala da palavra, fala do Espírito. E de onde que saiu? Da soleira do templo. E indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele, então, me levou para fora e pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir, que é o que o senhor está. Ele está com essa linha, ele está com essa trena na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele está medindo. Quantas pessoas que até o dia de hoje, as águas, o mover, a relação dele com Deus, a profundidade dele no Senhor, está na altura do tornozelo dele. É o máximo que ele chegou. E aí ele pergunta, por que ele nunca chega, que eu vou terminar de ler o texto, naquele lugar de árvores frutíferas, e tudo sendo saneado, e aquele mover extraordinário, por que ele nunca chega nessa abundância? Porque a profundidade dele mede até o tornozelo dele. É o máximo que ele chegou em Deus. Ele não cresce, ele não amadurece, ele não evolui em Deus, ele não mergulha fundo em Deus e ele também nunca vive tudo que ele poderia viver. Ele abandona a fé. Porque ele não cresce. A medida dele não passa do tornozelo dele. A medida de fé, de crescimento, de maturidade, de entrega, não passa do tornozelo. Mas ele quer viver o resultado de se mergulhar nestas águas. Mas ele nunca mergulha. Ele nunca vai profundamente. Então, você tem aquela luta em mostrar para pessoas o tamanho das perdas delas. Porque elas cegamente não entendem que a medida não passou do tornozelo. Elas estão sempre respondendo da mesma maneira e tratando como problema o que não é problema. Não é o problema delas. Não é. Mas elas tratam como problema. Quantas pessoas que elas perdem a vitória delas dentro da igreja, porque elas estão tratando como problema o que não é problema.
Elas têm problemas reais, mas elas estão tão cegas que elas não enxergam os problemas reais. E elas criam problemas, elas fabricam problemas, ou elas pegam algo como desculpa para não fazer o que elas devem fazer. Elas pegam, às vezes, o erro do outro para justificar os erros delas ou a imaturidade delas. A falta de responsabilidade delas com Deus. É isso que elas fazem. Nós vivemos um tempo onde essa imaturidade está mantendo pessoas na periferia, à margem da abundância, porque elas não amadurecem. Elas estão um tempão na igreja ouvindo a palavra, mas elas até hoje não têm, elas não focalizam o que elas têm controle, mas só o que elas não têm. Elas não usam a dor delas com propósito, o propósito de crescer em Deus, de serem melhores, de orar mais, buscar mais, de se aproximar. A pessoa tem a oportunidade de se aproximar de Deus com mais força. Não. Não. Ela continua pensando de uma forma infantil, imatura e totalmente desalinhada da palavra, almática, carnal. Você já viu gente que quer arrumar um problema? Alguém tem que ser culpado. Alguém tem que ser culpado pela a derrota delas. Elas não estão aguentando elas mesmas. Mas pergunta se elas estão investindo nesse crescimento em Deus. Bom, ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Então, foi até o tornozelo, depois foi até a cintura. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho e depois à cintura. Algumas pessoas nunca passam do tornozelo, ou quando passa um pouquinho, ó, passa aqui, ó, do joelho. Algumas até chegam, essas águas chegaram até a cintura. Vai olhando. Elas nunca rompem de verdade. Elas nunca vão profundamente em Deus. Mas quer saber? A maioria não saiu do tornozelo. A maioria. A dor não tem tornado elas melhores, mas mais amargas, envenenadas e envenenam os outros. E se isso não mudar, não há esperança em se viver a plenitude que esta própria palavra promete. Para aquele que mergulha. Porque essa mensagem é uma mensagem de esperança, uma profecia que garante essa explosão de resultados. É lindo demais, essa é uma escritura, é uma profecia incrível, mas para quem mergulha, vai crescendo, até que só pode atravessar nado. E é aí que ele consegue ir para aquele lugar de abundância.
mas alguns não conseguem. Não é que não consegue, ele não foca. Ele não está focado aqui, ó, nesse crescimento aqui. Ele está focado em coisas. Ele não aprende com o momento que ele está vivendo, ele não aprende com a dor, ele não usa a dor com propósito, ele desperdiça a dor, ele desperdiça oportunidades, ele vem desperdiçando a vida dele, essa é a verdade. Ele trata como problema o que não é problema. Ele fala de assuntos que ele não domina e que ele não sabe e que ele está julgando muitas vezes. Ele está julgando. Para você ter uma noção, eu vou só soltar algumas coisas, porque não é o... Não estou interessada em gastar muito tempo com isso. Mas tem gente que fala daquilo que ele não tem a menor propriedade de conhecimento. Eu tive gente que não tem nenhuma maturidade, por isso que eu tenho misericórdia, eu oro por essas pessoas, porque a Bíblia diz assim, não toqueis nos meus ungidos. Se você tocar, você vai ter um problema. Todas as pessoas que eu vi fazendo isso tiveram problemas. As pessoas esquecem de todas as referências bíblicas, mas numa geração rebelde, onde tem um bando de tolos incentivando as pessoas a desrespeitar tudo que é sagrado, desrespeita líder, desrespeita igreja, desrespeita dízimo e oferta, e vai uma turma na onda. São os falsos profetas, os que desviam as pessoas, mas são aqueles que têm argumentos convincentes, e Paulo falou desses que têm argumentos convincentes. E que muita gente é guiada por esses. Por quê? Tem comichão nos ouvidos, não quer pagar o preço de ficar com a verdade. Então, ele sai em busca de algo que é vendido para ele como verdade, mas é um desvio grande. E aí, por exemplo, eu fiquei sabendo, quando eu sei que alguma congregação tem alguma situação, igual quando foi me pedido cadeiras, imediatamente, o que eu faço? Então, eu tinha algumas cadeiras aqui, eu fui organizar ali, distribuir essas cadeiras. Se tem algo que precisa ser feito, eu ajo imediatamente. Aí, o que acontece quando você tem ou uma liderança covarde, e que você vai ter que lidar com ela, talvez até desligá-la, porque ela não tem, ela vai produzir outras pessoas assim, ou pessoas que estão ali, almáticas e imaturas, tirando conclusões absurdas. Então, uma pessoa tola disse, não vamos poder consertar tal coisa, porque agora é hora de pagar a Taquari e Kissimmee. Mentira. Se alguma liderança obreira usar uma expressão dessa, eu vou usar uma palavra educada, ele está totalmente desprovido de conhecimento. Porque, basicamente, a Taquari, eu tenho conseguido, com a graça de Deus, pagar com colunas, e pessoas que se levantaram e fizeram ofertas específicas. Kissimmee, eu tenho colunas, não de tudo, mas eu tenho colunas, e algumas, as maiores que eu tenho, estão aqui, estão me ouvindo agora. Inclusive, foi o maior ano da vida delas, porque elas são colunas desse propósito, desse projeto. Elas mantêm mensalmente, decisão delas, passo de fé delas. Não é verdade.
Então, eu quero aproveitar esse jejum para falar com pessoas que eu amo demais, todas as almas que eu ganhei ao longo da vida. Eu tenho um compromisso com o meu ministério, sério. Hoje, a maior luta é de liderança. Nós não temos lideranças, são raras as que temem a Deus. E aqui eu lido. Você quer ver aí fora as coisas que a gente recebe e ouve, de lugares que parece que está tudo quietinho e tranquilo, mas que eles não lidam, eles abafam. Eu não dou conta disso. Isso é impossível. Então, você sempre vai ver movimentos, porque eu lido com as coisas. E isso me custa até a minha saúde, para você ter noção. Esse ano, principalmente, eu me senti igualzinho Paulo. A pressão das igrejas foi maior. Eu já tinha pressão externa, mas eu tinha pressão interna. Aquelas escrituras de Paulo, ele contando as dores dele, como ele canalizou, me ajudaram muito. Por quê? Porque ele viveu as mesmas lutas que a gente vive. De gente que abandonava, de gente que agia de forma errada, de gente que se virava contra. A mesma coisa, só quem lê a Bíblia, lê as cartas de Paulo, você vai encontrar tudo que eu estou falando. Mas Paulo, eu amo Paulo. Eu fico imaginando Paulo naquele momento em que ele confronta Pedro. Gente, eu me coloco no lugar dele. O cara teve que ser muita coragem. Porque qual é a primeira coisa? Ele é o bispo da igreja. O Pedro. Ele andou com Jesus. Eu chego depois. Mas agora eu vejo algo que eu não posso ignorar. É mais forte, eu não posso. Que foi o que aconteceu com Paulo. Eles estavam lá com gentios, e aí quando os judeus chegaram, o Pedro, que estava com Paulo e os gentios, ele agora muda a postura dele, vai com os judeus, meio que questionando ou se mostrando favorável à postura dos judeus e mudando a conduta dele em relação aos gentios. Quando o Paulo viu aquilo, foi mais forte do que ele. Ele não suportou. Então, eu entendo isso. Porque eu sou bem assim. Tem coisa que assim, não vai, não dá. Não dá. E aí ele confronta o Pedro diante de todo mundo. E quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, não pode obrigar gentios a viverem como judeus. Aí você lê o contexto, o Pedro estava com eles. Mas aí chegou os judeus, ele se sentiu o quê? Acovardado, intimidado pelos judeus. Porque os judeus queriam o quê? Judaizar os gentios. E Paulo falou: mas peraí, cara, você é um judeu e vive como gentio. Como é que você vai judaizar esses gentios? O que não dá para entender, ainda havia ali uma raiz que tinha que ser tratada. Porque foi o próprio Pedro, você encontra ele em Atos, abordando esse assunto. E dizendo: olha, gente, isso foi pesado demais para nós, nem nós estávamos dando conta. Bom. Mas você tem que confrontar. Então, quando uma pessoa, quem está de fora, começa a ver mudanças, se ela é almática, carnal e não saiu do tornozelo, para onde que ela vai?
que nós estamos com problemas, que tem alguma coisa errada na igreja. Muito pelo contrário. Está muito certo. Porque o que você está vendo são mudanças de quem tem coragem de fazer. De quem tem coragem de fazer. Mas o almático, imaturão, ele começa a questionar na cabeça dele, porque ele é raso. Ele não entende que muitas vezes você vai ter que lidar brutalmente, mudanças vão ter que ser radicais, senão não são mudanças. Você vai ter que, às vezes, até dar uma recuada. Às vezes parece que você está perdendo, mas é alavanca para ir para mais. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas uma pessoa almática não entende isso. Ela prefere julgar imaturamente. Então, óbvio, foi um ano de muitas mudanças. Deus avisou, mas é que você não lembra do que foi dito no propósito da mudança de 2025 e 2024. Tudo isso foi dito, que até me assustava. Quando eu estava produzindo, eu tive momentos de eu baixar a cabeça e falar assim, me ajuda. Porque eu sabia que o negócio ia ser um pega para capar. Eu sei quando Deus está avisando algo. Eu podia não saber como, mas eu sabia. Porque Deus falou muito, nada será como antes, nada será como antes, nada, mudanças muito grandes vão acontecer, geográficas, existenciais, mudanças vão acontecer. Mas as pessoas não prestam atenção no que a palavra está falando. Já no início do ano o negócio, e vem vindo. E eu lido. Lido e lido, eu vou no osso da coisa. Só não tem como lidar com aquilo que eu não sei. Eu sou humana, tenho uma carga de responsabilidade gigante e sei o que isso aqui significa, o quanto isso me cobra caro. E que eu estou aqui não é porque eu não tenho coragem de tomar decisões diferentes, não. Eu não sou aquele tipo de gente que se preocupa com a opinião dos outros. Eu estou aqui por convicção. Unicamente por convicção. E tudo que eu faço com convicção. Então, pessoas falham. Mas qual é a boa notícia? É que você está num lugar onde se lida com as coisas. Nós vamos lidar. Chegou, vai ser lidado. Descobriu, vai ser lidado. Não dá para ter controle sobre todo mundo. Já tivemos desgastes em vários lugares, em igreja, que daí as pessoas... Então, eu olhei isso, ainda olhei para essa câmera, porque eu tenho membros em vários lugares, mas quantos membros eu perdi que ficaram com raiva de mim, é um risco, por causa do pastor que estava lá. Então, o que muitas vezes me leva a chegar aquele pensamento o qual eu não tenho aval para fazer, pelo menos não por enquanto, que eu já várias vezes me veio, Senhor, eu vou seguir, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu vou seguir com o meu ministério. Mas, por exemplo, eu fui acudir uma igreja agora, que eu tive que mandar ainda o Diego, que eu mexi na minha estrutura de novo. Eu mexi na minha estrutura de novo. Por quê? Sabe o que me fez levar em consideração? O que me levou? Eu me lembrei como que aquela igreja começou. Na casa de um casal muito querido. E esse pessoal, eles saíam daquela cidade, andavam 100 quilômetros, na carroceria, acho que de um assaveiro,
de bate-chuva, para ir para Rio Preto cultuar a Deus. E foi vendo um esforço desse, eles pedindo, abrindo a casa deles para aquele núcleo e tal. E aí aquilo, sabe, eu fiquei, óbvio, vou nem estender, porque se eu for falar, eu me conheço, é melhor eu ter controle. Qual era o caminho? Não dá para manter. É um desgaste, é custo, porque são igrejas, por exemplo, neste caso, ela está lá, eu a financio para ela estar aberta. Que até foi alguém sem conhecimento que disse, o dinheiro, tem coisa que não está sendo feita, porque o dinheiro vai para São Paulo. Que dinheiro, senhora? E quantas vezes eu faço, porque eu sou uma doadora radical, mas radical. Eu tiro tudo, eu sou aquela pessoa que eu arranco tudo e derramo no reino. Não, largo tudo. Por isso que quando as pessoas julgam, eu não vou entrar nisso também, que isso é tão desgastante. Quantos presentes que já ganhei, eu falo, não me dê isso, investe na obra. Pergunta essas pessoas, todas elas estão me ouvindo, sabem disso. Mas as pessoas me amam, me enviam presentes caros, que eu falo, não faz isso. Todas já ouviram isso. Então, eu tenho coisas caras. E a maior parte foram presentes. E presentes de anos. Que eu não vou a lugar nenhum. Eu só venho para o altar, minhas coisas não envelhecem. Eu não ando, eu vivo, é tudo concentrado aqui. Bispo, e aí que às vezes eu tenho que falar algumas coisas para salvar algumas pessoas do pecado delas. Porque elas julgam por aquilo que elas ouviram, mas eu não sou assim. Eu não faço essa obra por dinheiro. Eu não estou interessada nessas coisas que as pessoas acham que para elas é muito importante. Eu tenho coisas caras, que são sinônimo de luxo, mas as coisas mais caras que eu tenho, eu ganhei todas elas. Eu tenho bolsa cara, eu tenho cinto caro, eu ganhei todas. Todas eu ganhei. E pedindo não faz isso. De verdade. Agora, eu tenho uma construção de vida. Eu sou honrada por muita gente. Muita gente. Então, o que eu na hora pensei? Eu lembrei da história daquelas pessoas da igreja, e eu falei, não posso deixá-las. Porque eu sempre lembro aquele diálogo de Abraão com Deus. Senhor, se tiver tanto, 50, 40, 30, 20, 10, o senhor não vai destruir? Não vou. Mas não tinha nem 10. Então, ele destruiu mesmo. Agora, eu olho ali e falo, não posso. Mais uma vez, vamos sacrificar. Vamos sacrificar. Porque aquelas almas me são caras. Porque para mim as pessoas importam. Gente importa. É para o que eu vivo. Eu vivo para isso. Toda a minha vida é cuidando de gente. Eu passei a minha vida inteira cuidando de gente. É o que eu faço todo santo dia. Eu cuido de gente.
Então, se você não gostar de gente, você fica doido. Se você não tiver uma graça para isso, você fica doido. Então, o que acontece? Às vezes um pastor lá pode errar. O que me leva, às vezes, ao pensamento, não, então, essa pessoa é melhor ela me assistir do que eu ter uma igreja aberta ali, num tempo onde a profecia de Ezequiel está se cumprindo claramente. São pastores que não temem a Deus, gente vendida, gente que o caráter, assim, a liturgia do cargo ele não sabe o que é. E não é porque ele não é ensinado. São calhamaços e calhamaços de material escrito, fora reuniões, e investimento pesado. Então, o que eu vejo Deus falando aqui? Obreiros precisam amadurecer aqui em todo lugar. Pastores vão ter que tomar uma decisão. Ou ele vai ter a liturgia do cargo, ele vai viver como um homem de Deus, uma mulher de Deus devem viver, ou ele tem que fazer outra coisa. Falsos profetas estão em toda parte, mas existem porque tem público. Gente, eu não consigo mais atender. Porque a parte interna é um mundo à parte já. Você é de imaginar que é um negócio que te exige mais. Mas, às vezes, em alguns casos esporádicos, eu acabo fazendo uma concessão daquela pessoa que veio não sei de onde e pede, por favor, eu estou vindo não sei de outro país, eu estou vindo... Isso acontece muito. Mas, por exemplo, em dezembro do ano passado, sempre na vigília da virada, para a vigília da virada, vem pessoas de fora. E às vezes acontece isso delas pedirem para você, pedirem para os pastores, eu queria tanto, eu estou vindo de fora, queria ver a bicha. Mas olha como é a cabeça de algumas pessoas. Então, uma pessoa, eu me desdobrei, aquilo não foi brincadeira, eu estava num ritmo muito forte, mas eu falei, olha, eu vou organizar, vou tirar aqui 15 minutos, mas eu vou lá com muito respeito, vou organizar, porque Deus sabe. Eu tô lidando com gente o tempo todo. Mas para fazer um negócio andar, você é né, para algumas coisas. Eu me desdobrei, essa pessoa queria uma oração, queria uma bênção, queria uma coisa e tal. E veio, disse que veio, é para isso, não sei o quê e tal. Tá, ela veio. Ela veio pedir a minha oração, me desdobrei para dar para ela, mas no dia 31, sabe para onde que ela foi? Ela foi para aquele evento lá do ginásio lá, geral, ela foi para lá. Então, essa é uma mentalidade. Aí você vai falar assim, você está incomodada com isso? Não, não estou incomodada com isso, eu não perco em abençoar as pessoas. Eu estou mostrando para você que algumas pessoas, elas querem aquilo que é sério, mas elas brincam com a vida espiritual delas. Buscar oração, ela veio buscar comigo, mas passar a virada, ela foi passar no oba-oba. É isso mesmo. Mas existem algumas coisas porque tem público. Tem público. Agora, você vai me perguntar, e aí? E aí que foi a escolha que essas pessoas, ou essa pessoa fez, ou outras fazem. Eu vou continuar no meu lugar e fazendo o bem que eu acredito, não muda para mim. Mas eu estou mostrando para você o exemplo. É como Jeroboão. Ele está buscando os bezerros que ele fez. Mas quando o braço dele fica duro, ele pediu para quem orar por ele? O homem de Deus. É igual Jeroboão.
Ele está buscando os Bizeus e contaminando a nação toda, mas quando o filho dele estava à beira da morte, ele mandou a mulher dele buscar ajuda em quem? Em Aías, no profeta de Deus. Então, essas pessoas, elas sabem onde está a vitória delas. Mas elas não querem aquele compromisso, elas querem aquela bênção, aquele resultado, mas elas não querem o compromisso de seguir Aías, elas não querem o compromisso de seguir o homem de Deus, elas não querem o compromisso que é exigido de seguir aquilo que é sério. Elas querem dopamina, elas querem a ilusão, elas querem a diversão, elas não querem o compromisso. Elas não querem. Então, para você resistir naquilo que você acredita, por você estar estudando diariamente, rigorosamente a palavra e saber o peso que ela tem, você tem que ter convicção. E você tem que ter um negócio que transcende esse campo natural. Tem que ter algo muito superior. Muito superior. Então, não. Tem igreja que ela é mantida totalmente por essa igreja mãe. Não. Nenhuma congregação paga Taquari. E nenhuma congregação paga Kissimmee. Não. Estão muito enganados. Então, não fala do que não sabe, porque você peca. E se alguém usa isso, ela usou para tirar o foco da sua própria incompetência. Um pastor que usa isso, ele faz isso para tirar o foco da sua própria incompetência. Ele é incompetente, ele não dá o que é preciso dar, então ele tem que jogar para alguém. Vamos jogar para a igreja mãe, vamos jogar para São Paulo. Vamos jogar para lá e para cá, vamos dar tiro para lá e para cá. É bem assim. Nós vamos lidando. A minha vida é conduzir no mais alto nível de temor, comprometimento e transparência. Porque se não for do outro jeito, eu vou ficar fazendo aqui o quê? Para quê? Para quê? Se eu não tiver algo maior, que é o que eu acredito. Porque pessoas são ingratas. Mas eu não estou focada nisso. Eu estou focada no propósito, naquilo que eu acredito. Porque se você for focar isso, você se torna um almático e um cara natural. Que faz para receber algo. Não, eu já recebi. Quando Jesus foi naquela cruz, ele já me deu o que eu preciso. Tudo que ele faz agora por mim é mais do que eu mereço. Porque a partir do momento que ele foi naquela cruz, eu já recebi. Ele me abriu um novo caminho. Então, assim é com todos. O suprimento, o Senhor tem para todo aquele que depende dele e está enraizado nele. Quando você é alinhado com ele, você constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Mas isso só acontece quando você tem convicção. E a sua alma não vai controlar a sua vida. Então, numa semana como essa, o final de ano, você pode ter sentido um monte de coisas e coisas acontecido, mas espera aí, vamos lá, você está com a água no tornozelo? Você está com a água no tornozelo? Se algo aconteceu, o que você fez com o que aconteceu com você? Você reclamou, murmurou, desabafou?
se prostrou ou você correu para Deus? Você focou no que você tem controle ou só no que você não tem controle? Você tem desperdiçado dor ou você tem usado a dor com propósito? Como nós temos vivido a nossa vida? Como você respondeu às demandas dessa semana? Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Claro, eu avancei e a água aumentou e eu fui avançando, e quanto mais você avança para perto de Deus, a dor te aproxima de Deus e não te afasta de Deus. Mais a unção vem, mais o poder, mais a graça, mais. E o que é que acontece? Aqui tinha que ser atravessada nada agora. Agora era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o Mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Aqui está falando de mudanças, por onde essa água que sai do altar flui, leva essa pessoa a crescer e vai curando tudo, vai sarando tudo, até o mar salgado. Por onde passar o rio, todo tipo de animais e de peixes haverá, todo tipo de animais e peixes, porque essa água é a água da abundância, é a água da cura, ela cura o que está morto, o que está destruído. Por onde esta água passa, esse rio corre, tudo é curado, tudo é saneado, tudo prospera. Aqui fala de abundância. Essa água tem o poder de levar tudo a frutificar. E ele continua: por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englai. Haverá alguns locais próprios para estender as redes de tanta abundância. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal, porque tem gente que decidiu ser charco, decidiu ser pântano, e é por isso que nada muda na vida dele, porque ele não passa de charco e de pântano. Aquela água parada, que cheira mal. Deus não muda charcos e pântanos. Quem decidiu ser charco e pântano, vai ficar do mesmo jeito. Mas quem vai entrando, e a água vai subindo, e ele vai medindo, e a água agora não dá nem mais pé, ele nada. Mas quem é o charco? O pântano? É só você fazer um estudo rapidinho do que é um charco e pântano. Aquela água parada, que cheira mal, lamenta, tem tanta lama,
que você pois se afunda. Tem gente que não quer mudar. Ele decidiu ser um eterno imaturo, almático, pequeno por dentro. Ele julga os outros por aquilo que ele é. A cosmovisão dele é totalmente almática e alguns demoníaca. Mundana, não é bíblica. Quando você adquire uma visão bíblica, uma perspectiva bíblica, uma cosmovisão bíblica, você vê tudo com a perspectiva bíblica. Você vê com um olhar espiritual, você discerne espiritualmente. Você enxerga o que não foi dito, o que não foi mostrado, porque você é espiritual. O espiritual discerne todas as coisas. E ele não faz papel de bobo. O espiritual, ele não se esconde atrás dos outros. Ele não culpa ninguém. Ele não é imaturo. Ele está crescendo dia após dia. E ele está vivendo coisas que o charco e o pântano não vivem. Porque esses aqui decidiram viver assim. Ser charco e pântano. Será que alguns vão terminar o ano sendo charco e pântano? Não vai deixar as águas que saem do altar fluírem e levar você para este lugar de grandeza? Porque são as águas que saem do altar que levam a pessoa para este lugar de abundância. Mas quem decidiu ser charco e pântano não sai do lugar. Ele está tratando o problema, como problema o que não é problema. Ele está focado no que não é problema dele. Ele está focado no que ele não tem controle. A dor, todo mundo passa por dor. Ei, todo mundo passa por dor. A pergunta é, o que é que você está fazendo com a sua dor? Ela está te levando para mais perto de Deus? Ou tem sido tudo inútil? Para. Não joga a sua vida fora por bobagens, não. Para de viver dessa maneira rasa, pequena. Pelo amor de Jesus. Nós vamos ampliar e entender que nós vivemos para algo maior que nós. Alguns anos atrás, eu estava ainda na Celso, vivendo situações de aperto, mas nós tivemos um problema na igreja sede de Rio Preto, que eles mudaram toda a questão de estacionamento, não podia mais parar ali, acho que fizeram um corredor de ônibus, eu não me lembro agora, na frente. Eu sei que teve uma mudança, e aí não tinha onde parar. Eu não tinha aquele dinheiro daquele jeito, mas eu entendi, eu não estou lá, eu estou numa luta danada aqui. Mas quando o Júnior veio e disse para mim, da situação que estava, e tinha uma área no fundo, hoje ela vale, preciso avaliar, não sei quanto que ela vale, mas vale muito. Na época, levantar acho que 2,5 milhões para comprar aquela área. Meu amigo! Mas eu me desdobrei e assumi aquele compromisso, 2,5 milhões para comprar aquela área lá no fundo, para fazer estacionamento.
Agora, esses dias, ele vinha falando de questão de som, que o som dele não estava bom e tal. Eu falei, veja o seu sistema. Aí, numa conversa, eu falei com ele, ele foi contando para mim, eu falei, veja o seu sistema de som, então, veja o custo, vamos arrumar isso aí. E eu poderia ficar aqui. A minha vida é fluindo no rio. O evangelho que eu faço é aquele que eu leio todo dia, literalmente todo dia. E que eu acredito de todo o meu coração que é a verdade. E que ninguém precisa pregá-lo se não quiser e nem fazer o que eu faço. Mas se fizer, tenha honestidade intelectual, tenha temor, porque ele é sério. Ele é muito sério. Muito sério. Para mim, é uma questão de vida ou morte. Eu respiro isso aqui. Ele me consome, ao mesmo tempo que ele me dá vida, ele me consome. Às vezes eu me sinto consumida, porque eu tenho que vencer minhas guerras. Às vezes o ímpeto de tomar decisões no impulso, e eu não vou. E aquilo me custa. Porque quando você tem coragem, você diz, quer saber? Quer saber? Não quero isso aí, não. Mas eu não mando em mim. Eu faço o que eu leio, o que eu acredito. E me custa, me consome, me desfalece às vezes. Me dói. É uma dor que eu tenho que esmagar a minha carne. Consumir com ela. Porque eu quero. Ainda que eu não queira, eu quero. Ainda que a minha carne diga, não, você não quer. O meu espírito diz, sim, você quer. E você vai fazer. Você vai curvar, você vai calar, você vai passar por isso, você vai deixar, você vai resistir. Não. E eu ensino você. Não tem outra maneira de viver. Isso que você está vendo aí fora não vai aguentar. Essa coisa morna, fake. O parque, muitos parques de diversões. Parques que as pessoas só vão para se divertir. Não vai aguentar. O evangelho não muda. A forma de pregar muda. E quem não correr para a verdade, não vai aguentar. Tem gente que olha para o meu sistema e acha que eu sou a tola. Porque me custa resistir do jeito que eu resisto. Porque numa geração infantil, de crentes infantis, o que eles querem? Eles querem a promessa sem ter que pagar o preço. Mas isso não existe. Não existe. É engano.
Aí você vê gente contraditória, de todo tamanho. Outro dia eu estava vendo um cara que por um tempo ele foi o justiceiro gospel. Agora ele já está defendendo, e eu não tenho nada contra, eu amo os católicos, mas nós vamos divergir teologicamente. Eu acredito em Maria, amo a Maria, e um cristão de verdade não fala mal da Maria, mas nós não adoramos Maria. Ela é a maravilhosa, ela é a mais agraciada, mas ela está lá esperando, como qualquer outro santo, o dia da redenção eterna. Quando todos os mortos ressuscitarão e vão receber um corpo glorioso. Não, biblicamente é assim. Aí você vê uma pessoa que agora ele já está defendendo Maria e já está defendendo toda uma teologia que é totalmente oposta daquilo que muita gente seguiu. Seguiu ele. Mas eu costumo dizer, quando tem demais de um lado é porque está faltando do outro. A Bíblia fala do equilíbrio. Onde há esse desequilíbrio, vai afundar. A pessoa não vai aguentar. Está descontrolado. Aí hoje, eu sou o justiceiro. Agora, eu já me coloco como um adorador de algo que dentro da teologia defendida por tantos anos, ele jamais diria uma coisa dessa. Ou seja, é gente que não tem convicção. É gente contraditória, que cada hora está indo por uma linha. E o que acontece com muita gente? Elas vivem assim. Elas são levadas porque elas não têm convicção. Tem muita gente sendo levada porque não tem convicção. E se você não tiver convicção, você vai passar a sua vida com a sua aguinha no tornozelo. Você vai se tornar um charco, um pântano. E vai ver gente vivendo a abundância, a cura, o crescimento, e você está lá com a sua aguinha, entra ano, sai ano, está no tornozelo. Virou um charco, virou um pântano. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário, um mês melhor do que o outro, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Não é assim a vida de muita gente. Ele serve de alimento, de remédio, de cura, de exemplo, de testemunho. Por quê? Porque ele mergulha fundo no Espírito, ele cresce, ele amadurece, ele não fica no raso, no tornozelo, e se torna um charco e um pântano. A visão de Ezequiel 47 fala de um rio que sai do templo, o rio que começa pequeno e cresce até se tornar profundo, que simboliza o poder de Deus para transformar tudo e trazer abundância para tudo e fazer de uma vida pequena uma vida frutífera e abundante, uma vida que cresce e que avança, porque mergulhou fundo, porque focou no que tem controle, não no que não tem controle, porque não desperdiçou dor, mas usou a dor para o propósito de aproximá-lo mais de Deus e servir aos propósitos de Deus.
Porque não tirou conclusões pela alma ou pela sua visão natural, mundana e às vezes até satânica. Mas sua visão é bíblica. Quantos que entraram em rebelião têm perdido as suas vitórias e se tornado charcos e pântanos, porque são almáticos, são pequenos. A vida é decidida por uma visão natural, por influências, mas não é decidida pela Bíblia. Eu não tenho dúvida. Porque a Bíblia, ela soluciona todas as minhas dúvidas. E quando eu não tenho resposta, eu tenho resposta. A resposta é, você não tem resposta, continue fazendo o que tem que fazer. Simplesmente, viva a vida. Viva a vida. Algumas pessoas, para elas, a mensagem é, viva a vida. Seja grato pelo que você tem. E dê condições para Deus te levar para mais. E se você não gosta do que você está vendo, faça perguntas para você. Você tem feito a escolha? Tem tomado a decisão de continuar, ano após ano, pagando o preço que você tiver que pagar? Você tem focado no que você tem controle? Ou no que não tem controle? Você tem desperdiçado dor? Ou toda a sua dor é canalizada para te levar a conhecer mais a Deus, se aproximar de Deus, orar mais, buscar mais, cultuar o Senhor? Fazer para o reino, para as pessoas. Você tem mergulhado? Ou sua água, a água que sai do altar não passa do seu tornozelo? E de tão parada, porque ela não cresce, porque ela não flui, porque ela não corre, porque não é corrente, está virando charco e pântano. E aí eu quero questionar por que a minha vida não vai? Olha a sua cabeça. Talvez se tornou impermeável. Fica tirando suas conclusões com base na sua visão mediana e natural. Porque você é pequeno, não significa que todo mundo seja assim. Não é porque você tem a capacidade de fazer de um jeito desalinhado de Deus, que todo mundo age assim. Não é porque algumas pessoas não têm convicção nenhuma e são levadas para lá e para cá, que todo mundo é assim. Não. Ainda tem Paulos. Que vão para uma prisão. Ele não tem controle sobre a prisão dele. Mas ele pode focar aquilo que ele tem controle, escrever cartas que vão nos ajudar. Tem coisa que eu não posso fazer. Eu não tenho controle. Não posso mudar a vida, a mente das pessoas. Mas eu posso focar no que me dá esperança. E investir naquilo que cresce, naquilo que evolui, naquilo que frutifica, naquilo que vai me levar para um outro nível e levar pessoas para um outro nível. Que essa palavra abra seus olhos para você não perder sua vida. Não é só esse ano, não. Você não perder sua vida. Viver a sua vida num nível mais alto, focado naquilo que tem relevância. Não ser um mediano, um almático. Adquira a cosmovisão bíblica. Que a partir daí, tudo vai funcionar na sua vida com a perspectiva bíblica. Você olha com um olhar bíblico, com a perspectiva bíblica. E é por isso que você tem respostas
às vezes imediatas. Porque até o que você não entende, você entende, que era para não entender mesmo. E você simplesmente foca no que você tem que focar. E você vive a vida. E não para a sua vida porque está sentindo, porque está achando, porque está questionando, porque algo não deu certo. Não. Você não desperdiça dor. Você usa a dor com o propósito de levá-lo a crescer. Amém?